E aí, galerinha, vamos lá para uma aulinha, né, de genética sobre a primeira lei de Mendel, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender quem foi Gregor Mendel, o cara, o gênio, o pai da genética, né? Nome chique dele, Gregor Johann Mendel. Ele era um bocado de coisa, né? Biólogo, botânico, monge agostiniano, meteorologista austríaco. Na verdade, Mendel ele era um cientista nato, um pesquisador que resolveu virar monge, resolveu seguir a carreira religiosa, porém nunca deixou de estudar o que na época se chamava de ciências naturais, certo? E um dos questionamentos que mais foi estudado por Mendel era justamente a questão da herança das características. Como é que as características passavam de um indivíduo para o outro? Por exemplo, por que é que uma criança parecia mais com o pai do que com a mãe? Por que que uma criança nascia com o olho igual ao do avô, cabelo parecido com o do tio? Esse tipo de herança era muito discutido na época, não se sabia como é que acontecia. Mendel então realizou vários experimentos e ele conseguiu postular umas explicações para esse fenômeno da herança, que ficou conhecido como as leis de Mendel, certo? Vamos prestar atenção em uma coisa muito importante aqui a respeito de datas. Mendel nasceu em 1822. Ele postulou as suas leis em 1865. É quando ele apresenta na Sociedade de História Natural de Berno, né, uma sociedade científica renomada da época, que é como se ela confirmasse a teoria, ela aceitava se a teoria era válida ou não. Ele apresentou as leis da hereditariedade, que hoje a gente chama de lei de Mendel, são duas, vamos estudar hoje a primeira. E essa lei, ela rege, ela explica como é que acontece a transmissão dos caracteres hereditários. Uma coisa importante aqui da gente prestar atenção. 1865. Ninguém fazia a menor ideia do que era DNA, do que era gene ou qualquer coisa assim. A estrutura do DNA, ela foi descrita em 1958, praticamente 100 anos depois de Mendel, certo? E aí vamos lá, para os experimentos de Mendel, o primeiro experimento dele. Mendel resolveu fazer cruzamentos com espécies diferentes de ervilha, para testar como é que acontecia essa herança das características. Mas por que ervilhas? E olhe lá, vamos lá para uma diquinha da Pro, isso costuma cair no Enem às vezes, certo? Por que as ervilhas? Primeiro, são plantas que apresentam autofecundação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o grão de pólen de uma flor fecunda o óvulo da mesma flor. Não há mistura entre flores diferentes de plantas diferentes, certo? É como se fosse, sei lá, ela se reproduz sozinha, certo? O grão de pólen de uma flor fecunda o óvulo da própria flor. Então, isso garante que as características que a planta apresenta são características puras. São sempre as mesmas características, certo? As plantas de ervilha produzem um grande número de sementes, o que ajuda na observação, porque não dá para a gente postular uma regra se a gente observa uma quantidade pequena de indivíduos. Por exemplo, não dá para eu observar 3 ou 4 indivíduos em uma população de 1 milhão e dizer que o que acontece com aqueles 3 indivíduos vale para 1 milhão de indivíduos, certo? Então, a quantidade de sementes observada por Mendel era muito importante porque permitia que ele conseguisse atestar que aquilo ali era uma regra. As plantas de ervilha têm um ciclo reprodutivo rápido. O que é que isso quer dizer? Entre plantar, crescer, dar flor e semente, o tempo é muito curto. Então, era uma planta que dava para você fazer esse experimento porque dava para observar rápido. As plantas apresentam características visíveis bastante distintas. São 2 espécies diferentes de ervilha que Mendel testou. E elas tinham características bem diferentes, né? Como as características que foram testadas por Mendel. A textura e cor das sementes. Uma planta tem semente amarela e lisa, a outra tem a semente verde e rugosa. A textura e a cor das vagens, que acompanha a textura e cor das sementes. A posição das flores, se fica na ponta do caule ou no meio do caule. E também a cor das flores também foi testada. Uma das plantas tem flor branca, a outra tem flor roxa. A altura das plantas, uma
tem uma planta alta, outra é chamada de ervilha anã, porque a planta não cresce verticalmente. Ou seja, tinham muitas características que poderiam ser testadas e eram características visíveis, de fácil observação. E por último, as plantas de ervilha são plantas muito fáceis de serem cultivadas, certo? E como é que Mendel realizou o seu primeiro experimento? Ele cruzou sementes de ervilha amarela com sementes de ervilha verde. Ambas as sementes, né, as plantas, que a gente chama de linhagem pura. E aí vamos para a primeira observação. Esse símbolozinho aqui, um P entre parênteses, ao lado do cruzamento. Sempre que vocês virem isso aqui, significa que esses indivíduos que estão sendo cruzados entre si pertencem a uma linhagem pura, ou que a gente chama de linhagem parental. Quer dizer que essa planta amarela, todas as ancestrais dela, todas as plantas que vieram antes dela são amarela, e essa daqui, que tem semente verde, todas as plantas que vieram antes dela, que originaram ela, também tem semente verde. Quando a gente fala que algo é de linhagem pura ou de linhagem parental, significa que não teve, em momento nenhum da história reprodutiva dessas plantas, a mistura de características. Essas verdes sempre foram originadas por plantas verdes e essas amarelas sempre foram originadas por plantas amarelas. Ou seja, tem uma linhagem pura em relação a essa característica. Nunca houve mistura de característica. E aí vamos lá. Mendel pegou, cruzou uma florzinha de uma planta de semente amarela com uma florzinha de uma planta de semente verde. E aí? O que é que deu nesse negócio? Vamos fazer uma mágica aqui. 100% de ervilhas amarelas. Todas as sementes que nasceram desse cruzamento originaram plantas amarelas. Essa geração, ela ficou chamada como geração F1, certo? Ou seja, a F1 é a geração que foi originada a partir da mistura de características entre o amarelo e o verde, certo? Só que esse resultado intrigou Mendel. Por que nasceram todas as plantas amarelas? Por que não nasceu nenhuma planta verde? Como é que isso era possível? O que é que aconteceu com a característica verde que desapareceu, sumiu? E Mendel então resolveu continuar fazendo seus experimentos e ele realizou o que a gente chama de retrocruzamento. O que é isso? Ele cruzou uma planta de semente amarela da geração F1 com uma planta de semente amarela da geração F1. Ou seja, ele cruzou duas plantas da mesma origem, da mesma linhagem. Ou seja, duas plantas que foram originadas a partir da mistura de características. Essas são F1, elas já não são de linhagem pura. E aí o que é que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Vamos de outra mágica aqui? 75% das sementes originaram plantas amarelas, 25% originaram plantas verdes. Aí foi que bugou a mente de Mendel, né? Ele disse mesmo assim, exatamente desse jeito. Oxi, que putaria é essa? O verde sumiu lá e aparece aqui agora? Que desgrama é isso? O que é que esse verde quer? Ficar confundindo aqui? Não se decide se some ou se aparece? Foi exatamente assim que ele disse com sotaque baiano, tá, gente? Eu tava lá, eu ouvi. Mas de qualquer jeito, isso intrigou Mendel. O que é que poderia acontecer? Essas plantas aqui, que fizeram o cruzamento, elas não eram de linhagem pura. Elas vieram de uma mistura, certo? E aí o que é que aconteceu? Quando a gente cruzou plantas que não eram de linhagem pura, o verde, que tinha desaparecido, voltou a aparecer de novo, só que em uma porcentagem muito menor do que o amarelo, certo? A partir daí, Mendel analisou esses resultados para poder chegar nas conclusões. E quais foram as conclusões que Mendel conseguiu chegar a partir disso? Primeiro, ele determinou que todas as características de um indivíduo são determinadas por um par de fatores. Aqui vamos chamar a atenção. Lembrem que Mendel não conhecia genética, gene e DNA, nada disso, certo? Então ele chamou o que quer que fosse, que determinava a característica de fatores. E que esses fatores, eles seriam um par para cada característica, certo? Os descendentes herdam um fator de cada parental.
Ou seja, nós temos uma característica, vamos pensar cor do olho, certo? Para expressar a cor do nosso olho, a gente tem um par de fatores. Um fator nós recebemos do nosso pai, o outro nós recebemos da nossa mãe, certo? Existem fatores dominantes, que sempre se expressam, e existem fatores recessivos, que só se expressam na ausência dos dominantes. E isso explicaria o sumiço da característica verde no primeiro cruzamento. O fator para o amarelo, ele seria dominante, e o fator para verde seria um fator recessivo. Por isso, o verde sumiu no primeiro cruzamento e apareceu depois no segundo cruzamento. Só que essa parte fica um pouquinho confusa, né? Então, Mendel ele resolveu fazer um esquema gráfico para representar isso melhor, que a gente vai ver já já. Mas a partir dessas conclusões de Mendel, ele postulou a sua primeira lei, ou seja, lei da segregação dos fatores. Ele diz que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em dose simples. O que é que isso quer dizer? Traduzindo para uma linguagem mais simples, quer dizer que no nosso DNA, nas nossas células, nós temos um par de fatores, 2, para cada característica que a gente tem. Mas na hora de formar os gametas, né, nas plantas, quais são os gametas? O grão de pólen e o óvulo. Nos animais, em geral, quais são os gametas? Óvulo e espermatozoide. Nos gametas, esses fatores não vai estar em par, só vai ter um fator. Por quê? Porque quando esses gametas se juntarem, quando o óvulo e um espermatozoide se juntar, volta a formar um par. E daí os filhotes herdam as características de seus pais. É por isso que uma criança, ela tem ao mesmo tempo características que é parecida com o pai, que é parecida com a mãe, que pode ser parecida com o avô, certo? É por isso aí, porque em cada gameta só vai existir um fator. E esses fatores se juntam, originando várias combinações diferentes, certo? Mas vamos entender melhor um pouquinho isso a partir dessa esquematização do experimento de Mendel. Aqui a gente tem uma esquematização do primeiro cruzamento, aquele cruzamento da linhagem pura, da linhagem parental, onde a planta de semente amarela, a vida inteira foi originada por plantas de semente amarelas, e a planta de semente verde, a vida inteira foi originada por plantas de semente verde, certo? Para esquematizar esse experimento, Mendel escolheu representar os fatores por letras, e ele usou, por via de regra, a gente usa a inicial da característica recessiva, que nesse caso é verde, então a gente vai usar a letra V, e a gente diferencia os fatores dominantes dos fatores recessivos pelo tamanho, usando letras maiúsculas e letras minúsculas, certo? Para os fatores dominantes, a gente usa letras maiúsculas, que eu vou chamar aqui de Vzão. Para os recessivos, a gente usa a letra minúscula, que eu vou chamar de Vzinho. Aqui no vídeo a gente consegue ver uma diferença de tamanho, mas não tem uma diferença gráfica muito grande. Eu não consegui achar uma fonte que distinguisse muito bem essa questão, mas eu acho que pela diferença de tamanho da letra dá para vocês entenderem, né? Que aqui são os fatores dominantes e aqui os fatores recessivos. O que é que acontece? Cada planta, cada parental, o amarelo ou o verde, ele vai ter o par de fatores para a característica, certo? A semente amarela, ela vai ter 2 Vzão. Na hora que forma o gameta, o grão de pólen ou o óvulo, cada grão de pólen ou cada óvulo só vai carregar um Vzão. Ele não carrega 2, ele só vai carregar 1. O mesmo acontece com a planta de semente verde, né? Ela tem 2 Vzinhos, mas na hora de formar os gametas, ela só vai carregar um Vzinho. E aí o que é que acontece? O grão de pólen de uma planta se junta com o óvulo de uma outra planta, forma novamente um par. Só que aí no zigoto, né, que é o resultado da fertilização, esse par ele já é diferente, vocês estão vendo? Ele é formado por um Vzão do amarelo e por um Vzinho que veio do verde. Porém, percebam uma coisa. O amarelo, ele é uma característica dominante
Porque nessa união aqui, nessa mistura, ele conseguiu se expressar. Todas as plantas, 100% das plantas, saíram amarelas, da geração F1. Porém, geneticamente, né, elas não eram puras, a combinação não era igual. Ela já apresentava um fator de cada característica. Entretanto, o fator para a característica amarela se expressou suprimindo, ocultando o fator para o verde, certo? Analisando o segundo experimento, o segundo cruzamento de Mendel agora, a gente tem o retrocruzamento, né? Que ele cruzou as plantas de F1 com as plantas de F1, ou seja, aquelas plantas que já tinham o par de fatores diferentes, não é assim? Já tinha um Vzão e um Vzinho, o Vzão da característica amarela e o Vzinho do verde. E aí o resultado veio desse jeito. Por quê? Na hora de formar gameta, alguns dos gametas, metade dos gametas, carregaria um Vzão, metade dos gametas carregaria um Vzinho. E isso acontece para as duas plantas, já que elas são iguais, certo? Metade dos gametas carregando um Vzão, metade carregando Vzinho. E aí o que é que acontece? Na hora da fecundação, esses gametas eles vão se unir de maneira aleatória. Não existe uma regra. Eu posso ter o Vzão desse gameta aqui se juntando com esse. E aí vai formar a combinação Vzão-Vzão. Só tenho fator para o amarelo, a planta vai nascer amarela. Esse Vzão pode se juntar com esse Vzinho. E aí nasce uma planta com um de cada. Mas ainda assim, se o fator para amarelo está presente, ele se expressa porque ele é dominante, certo? Esse Vzinho pode se juntar com esse Vzão, formando de novo essa combinação aqui, Vzão-Vzinho. E esse Vzinho pode se juntar com esse Vzinho. Aí é onde aparece o Vzinho-Vzinho, que originam as plantas verdes, né? Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de combinações aqui. Mas vocês perceberam que 3 das 4 possibilidades originavam combinações que davam plantas de semente amarela e apenas uma combinação que dava a planta verde? Pois é. Daí Mendel pôde entender e compreender essa questão da dominância e da recessividade dos fatores e postular o par de fatores, certo? Bom, existe uma forma da gente representar isso, que foi desenvolvida não por Mendel, mas por um outro cientista, Punnett. Ele desenvolveu uns quadradinhos que facilitam na hora da gente fazer esses cruzamentos, essas combinações dos gametas para ver qual resultado vai dar. E aí a gente chama de quadro de Punnett, quadradinho de Punnett ou só quadradinho, né? E aí nesse quadradinho, como é que a gente vai fazer? A gente tem as linhas e as colunas, certo? Nessa primeira linha, a gente vai colocar os gametas formados pelo primeiro indivíduo. A gente tinha lá o gameta Vzão, o gameta Vzinho, certo? Um gameta em cada coluna. Nessa primeira coluna, a gente vai colocar os gametas do segundo indivíduo, que também tinha uma combinação Vzão-Vzinho. Cada gameta em um quadradinho, Vzão-Vzinho. Nesses quadradinhos que estão aqui em branco, a gente vai juntar, certo? É como se fosse um jogo de batalha naval, não sei. A gente junta uma coluna e uma linha. Por exemplo, aqui, nesse primeiro quadrado. Vzão do primeiro indivíduo, Vzão do segundo indivíduo. Qual é a combinação? Vzão-Vzão. Aqui nesse segundo, Vzão do segundo indivíduo, Vzinho do primeiro indivíduo. Ó, uma combinação Vzão-Vzinho, certo? Aqui agora, Vzão-Vzinho. Por último, Vzinho-Vzinho, certo? É assim que a gente preenche um quadradinho. Eu vou fazer a correção da atividade para vocês da lista, também em forma de vídeo, e aí vai ficar mais fácil explicar para vocês como é que faz esse quadradinho. Mas eu acho que aqui fica um pouco esquematizado as combinações dos gametas que eu tentei explicar para vocês antes,
E aí, o que é que aconteceu? A gente teve de 4 possibilidades de combinações, 3 delas, essa e essa, que apresentavam o fator Vzão, não é? O fator Vzão, ele determina que o indivíduo apresente característica amarela, não é assim? Então, a gente tem 3 possibilidades de combinação, né? Vzão, Vzão, o indivíduo nasce amarelo, Vzão, Vzinho, o indivíduo também nasce amarelo, e só uma combinação, Vzinho, Vzinho, que daria o verde. Ou seja, a ausência do Vzão, a ausência da característica dominante, é que faz aparecer a característica recessiva, certo? Por isso que o verde, ele apareceu em menor quantidade do que o amarelo, beleza? Porque 2 combinações determinam característica amarela e apenas uma combinação determina a característica verde. E isso confirma a suspeita de Mendel de que existem as características recessivas e as amarelas. Ou, perdão, gente, desculpa, as dominantes. Que nesse caso, o amarelo era dominante e o verde recessivo, tá? Vamos para uma pausa aqui rapidinho. Por quê? A gente precisa entender alguns conceitos básicos de genética, certo? Alguns termos que a gente vai utilizar de agora em diante. Vamos lá. Primeiro desses termos, alelo. O que a gente chama de alelo é uma forma alternativa de um gene que ocupa o mesmo locus, a posição, em cromossomos homólogos. Meus amores, essa frase pode estar parecendo que vai xingar vocês, certo? Mas vamos esclarecer. Os cromossomos é a forma como o DNA se arruma dentro das nossas células, certo? Esses cromossomos, eles se arranjam em nosso organismo e na maioria dos animais em pares. Esses pares nós chamamos de cromossomos homólogos. Locus é uma palavra em latim que significa posição. Alelo é o gene que ocupa a mesma posição em cromossomos homólogos, certo? Tipo assim, eu tenho 2 cromossomos, tá? Que são homólogos, ou seja, eles formam pares. E aí, imaginem que a minha unha seja um gene, né? Nesses 2 cromossomos homólogos que estão aqui, esses alelos, eles não ocupam a mesma posição nesses cromossomos, eles não estão na ponta do cromossomo, na extremidade. Então, eles são alelos, tá? Péssima analogia, mas pelo menos minha unha tá pintada. Vamos lá. Gene. O que são genes? Sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. O gene, ele é uma sequência do DNA, um trecho do DNA, que determina uma determinada característica, que faz com que uma característica aconteça e se expresse dentro do organismo, certo? Genótipo, constituição genética de uma pessoa. É o conjunto dos genes que essa pessoa tem. Por exemplo, o Vzão, que a semente amarela tinha, é um genótipo. O Vzinho, que a semente da F1 tinha, é um genótipo, tá? E aí, fenótipo, característica bioquímica, fisiológica, morfológica, que é observável em um indivíduo, ou seja, a característica que é expressa a partir do genótipo, certo? O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, porém, ele sofre influência do meio ambiente, certo? Esses 2 conceitos aqui são fundamentais para vocês poderem compreender a genética, certo? O genótipo são os genes, o conjunto de genes que vai estar lá no DNA da pessoa. Ele não pode ser mudado. A pessoa vai ter aquela determinação genética desde que ela nasce até que ela morra em todas as células do seu corpo. É igual. Se a gente pegar um neurônio e a gente pegar uma célula hepática, que é uma célula do fígado, o DNA vai ser exatamente igual,
O fenótipo é a característica expressa, é a característica que a gente vê, a observável, certo? Pode ser a forma, pode ser o funcionamento do corpo, pode ser o funcionamento da célula, certo? E aí, qual é a situação? Esse fenótipo, ele pode ser influenciado pelo ambiente. Vou tentar citar um exemplo bem básico para vocês. Imaginem duas crianças, gêmeos, idênticos. Gêmeos idênticos, eles têm uma característica que eles são clones naturais. O DNA dos dois são iguais, certo? E aí vamos lá imaginar a seguinte situação. Os dois têm o mesmo DNA, a mesma informação genética, são clones naturais. Logo depois do nascimento, essas crianças são separadas. Uma delas é criada por uma família rica, na qual essa criança tem uma alimentação saudável e adequada durante toda a sua vida, praticou esportes, frequentou médicos, nunca teve uma doença na vida. A outra criança foi criada por uma família extremamente pobre, passou fome, sofreu desnutrição, teve diversas doenças durante a sua primeira infância, certo? Bem diferente um do outro, não é assim? O ambiente. O DNA dessas crianças determinam que essas crianças tenham uma altura de 1,80 m. As duas crianças cresceram até 1,80 m. Vamos imaginar a situação. O irmão 1, que foi criado pela família rica, ele cresceu até 1,80 m. O irmão 2, que foi criado pela família pobre, ele cresceu até 1,65 m. E aí, como é que vocês me explicam isso? Como é que pode? Se o DNA dele diz que ele deveria ter 1,80 m, por que ele não teve 1,80 m? Porque o ambiente não permitiu. Como assim? O ambiente não forneceu a ele matéria-prima para que os ossos e os músculos crescessem até 1,80 m. Então, embora o DNA dele diga que ele tem que ter 1,80 m, ele não conseguiu expressar essa característica totalmente, porque o ambiente influenciou nessa determinação. O ambiente não permitiu que ele tivesse matéria-prima para construir ossos e músculos para crescer até 1,80 m, certo? Não sei se isso ficou bem explicado e entendido, a gente responde dúvidas depois. Vamos continuar nos conceitos, certo? Conceito de dominância e recessividade. Dominância é quando o gene ele se expressa mesmo que tenha só um alelo, né? E a recessividade é quando ele só se expressa quando os dois alelos são iguais. E aqui nós temos duas palavrinhas novas, heterozigose e homozigose, né? Hetero significa diferente, então são zigotos diferentes. Homo significa iguais. Zigose vem de zigoto, então zigotos iguais, beleza? O que é um indivíduo heterozigoto? É quando ele apresenta dois alelos diferentes em um mesmo locus, em uma mesma posição dos cromossomos homólogos. Por exemplo, as plantas de F1 que tinham Vzão, Vzinho, elas apresentavam dois alelos diferentes, né? O Vzão, que é dominante, e o Vzinho, que era recessivo. O homozigoto é o indivíduo que apresenta o mesmo alelo no mesmo locus em cromossomos homólogos. É quando esses alelos são iguais, tipo Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho. E aí ele pode ser homozigoto dominante, né? Quando tiver dois alelos dominantes, por exemplo, Vzão, Vzão. Ou ele pode ser homozigoto recessivo, quando tiver os dois alelos recessivos, como era Vzinho, Vzinho, certo? E aí a gente tem o indivíduo heterozigoto, ele sempre vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Bom, continuando, locus gênico, já falei para vocês, né, que é a posição que um gene ocupa. Cromossomo, que é a sequência do DNA. Cromossomos homólogos também, a gente já falou sobre isso. E aí só um termozinho que vai ser comum vocês encontrarem nas questões, que é autossômico. A gente tem, a espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, certo? 22 desses pares são chamados de autossômicos. O outro par
são chamados de cromossomos sexuais, que são os cromossomos X e Y, que determinam o sexo dos indivíduos da espécie humana, tá? O par 23, que é o XY, é chamado de cromossomo sexual. Os outros 22 pares são chamados de autossomos. Então, retomando aqui nossa aula, tá? Vamos para as representações gráficas de genética, o heredograma. O que é isso? O heredograma, ele nada mais é do que uma representação de uma genealogia ou de uma árvore genealógica, tá? Basicamente, consiste na gente representar, usando alguns símbolos, as relações de parentesco entre os indivíduos de uma determinada família. Por que isso? Porque na espécie humana é um pouco complicado a gente conseguir fazer experimentos, como Mendel fez com as ervilhas, certo? Então a gente constrói aqueles gráficos que a gente chama de árvore genealógica, que eu tenho certeza que vocês já fizeram isso na pré-escola, né? Aquelas coisinhas que você bota o papai e a mamãe, o vovô e a vovó por parte de pai, o vovô e a vovó por parte de mãe, né? Os tios, aí coloca você mesmo, seus irmãos. Isso é uma árvore genealógica. E dentro da genética, a gente usa essas árvores genealógicas, que nós chamamos de heredogramas, para representar as heranças genéticas na espécie humana, certo? Para isso, a gente usa alguns símbolos, tá, gente? Peço perdão aí pelo sacolejamento da câmera, porque meu suporte não é dos melhores, tá? E tá um pouquinho complicado tentar gravar esse vídeo assim. Mas vamos lá. O heredograma, ele vai ser constituído de símbolos. E a gente usa o quadradinho para representar indivíduos do sexo masculino, as bolinhas para representar indivíduos de sexo feminino e o losango para representar indivíduos que têm o sexo indefinido. Quando eu digo aqui sexo indefinido, eu não estou falando de indivíduos que são homossexuais, transexuais, transgêneros, eu não estou falando disso. Biologicamente falando, os indivíduos eles vão ser do sexo masculino quando tiverem cromossomos X e Y e vão ser do sexo feminino quando tiverem os cromossomos X e X, certo? Biologicamente falando, só existe essas duas determinações de sexo. As questões de gênero, aí já é uma questão mais psicológica, que é como o indivíduo se identifica, que aí a gente tem a questão do homossexualismo, transexualismo, transgênero e etc. Elas não são determinadas geneticamente, é outra coisa, certo? É uma discussão que vai ficar para outro momento. Quando eu digo aqui no meu heredograma que o indivíduo é de sexo indefinido, é porque a questão não me diz se esse indivíduo era do sexo masculino ou feminino, tá? E o sexo do indivíduo não importa para aquela herança, beleza? Bom, o que é que vai acontecer? Para resumir um heredograma, eu posso colocar números dentro dos símbolos, certo? Um quadradinho com o número 4 dentro. Significa que naquela genealogia existiam 4 filhos do sexo masculino. Uma bolinha com o número 2 dentro. Naquela genealogia existiam 2 filhas do sexo feminino. Quando o símbolo, quadradinho, bolinha ou losango estiver totalmente preenchido, significa que o indivíduo ele é afetado, ou seja, ele possui a característica que está sendo estudada. Quando o quadradinho, a bolinha ou o losango vier em branco, sem estar preenchido, sem estar pintado, significa que o indivíduo não apresenta a característica que está sendo estudada, certo? Quando vem assim, pintadinho pela metade, quer dizer que o indivíduo é heterozigoto para uma determinada característica, mas isso não é comum, tá? Chamar a atenção de vocês que essa representação, ela é muito específica e pode confundir vocês, certo? Aí vamos para os outros símbolos. O tracinho na horizontal, ligando um quadradinho e uma bolinha, representa um casamento. Eu não gosto de usar essa palavra, porque biologicamente falando, ninguém precisa casar para reproduzir, né? Basta fazer sexo, sem proteção, assim reproduz. Então, a gente vai substituir o casamento por cruzamento, digamos assim, certo? E, na biologia, a gente só vai ver os tracinhos horizontais ligando quadradinhos a
bolinha, né? Porque só reproduz sexos diferentes, beleza? Essa representação, ela é muito antiga, ela representava um cruzamento fora do casamento, hoje ela já não é mais utilizada, beleza? Aqui nós tínhamos a representação de um divórcio que também não é mais usada. Tipo assim, essas duas representações elas são muito antigas e eu coloquei aqui para vocês para justamente levar esse pensamento. Até na biologia, quando esses símbolos foram determinados há muitos anos atrás, várias décadas atrás, existia uma sociedade tão ligada a essas questões muito morais que só se admitia uma árvore genealógica de cruzamentos em que a gente tinha casamento, um acasalamento extramarital, ou seja, o marido tinha uma amante, né? Isso daqui, o homem cruzou com a mulher, mas não era mulher dele, não era esposa. Esse símbolo aqui, esse daqui hoje já não é mais usado, vocês não vão encontrar isso em questões atuais, beleza? Esse daqui, ó, 2 tracinhos, acasalamento consanguíneo. O que é que isso quer dizer? Que esses dois aqui eram irmãos, beleza? Esse triangulinho maravilhoso aqui, quer dizer o quê? Que tinha uma terceira pessoa aqui e estavam fazendo um triângulo amoroso? Não, meus amores, isso aqui não é a novela das 9. Quer dizer que são gêmeos monozigóticos, certo? Como assim, gêmeos idênticos, os clones naturais que eu falei pra vocês. E isso aqui, ó, só o chapeuzinho, gêmeos dizigóticos, ou seja, os gêmeos diferentes, ok? Que são formados em placentas diferentes, que podem inclusive ter sexos diferentes, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de um heredograma, certo? Onde a gente tem uma mulher e um homem, cruzaram entre si, desse cruzamento nasceram 3 filhos, um homem, 2 mulheres. Esse homem casou-se com uma mulher, perceba que essa mulher não tem ligação direta nenhuma com esse casal aqui de cima, né? Ela só tá ligada a esse quadrado aqui, porque ela cruzou com ele. Esse casal aqui teve 2 filhos, né? Uma filha e um filho. Percebam uma coisa. O traço horizontal, reto, ligando a bolinha a um quadradinho, representa um cruzamento, certo? Ou casamento. A partir do meio, desce um traço na vertical que se expande, ó, se ramifica, beleza? Esses 3 aqui são os filhos, certo? Perceba que os filhos partem do meio, da junção dos 2, ok? Bom, essa mulher tá com a bolinha pintada de preto e esse homem tá com um quadradinho pintado de preto. Quer dizer que, qualquer que seja a característica que a gente está analisando nesse heredograma, essa mulher e esse menino têm. Qual é a relação de parentesco entre eles? Essa daqui é a avó desse menino. A avó paterna desse menino aqui, certo? Mas esse slide ele não tá aqui só pra gente compreender o heredograma. Esse heredograma, além dele ser representado, ele tem que ser numerado. E essa numeração ela pode ser feita de 2 formas. A numeração por geração, aí eu tenho que identificar cada linha do meu heredograma por um número romano. Primeira linha, primeira geração. Segunda linha, segunda geração. Terceira linha, terceira geração. E em cada geração eu vou numerar os indivíduos com algarismos normais, que eu não sei como é que chama, né? E aí eu vou ter, na primeira geração, indivíduo 1 e 2. Da segunda geração, indivíduos 1, 2, 3 e 4. Terceira geração, indivíduos 1 e 2. Quando a minha numeração de heredograma acontecer por geração, tá? Eu preciso numerar dessa forma, começando do 1 em cada geração, certo? Porém, existe uma outra forma de numerar o heredograma, que é através da numeração por indivíduo. Aí eu não diferencio uma geração da outra e eu sigo uma numeração corrida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Nesse heredograma aqui, a gente já tem uma herança totalmente diferente daquela outra, certo? O indivíduo 1, ele é casado, né? Cruzou com o indivíduo 2 e eles tiveram 3 filhos. Quem são os filhos desse casal?
o indivíduo 4, o indivíduo 5 e o indivíduo 7, né? 3, cruzou, casou, é esposa de 4. 6 é casado com a mulher número 5, né? Esse casal aqui, 3 e 4, não tem filhos, mas o casal 5 e 6 tem uma filha, certo? E aí a gente percebe aqui que nessa herança, nessa característica, qualquer que seja a característica que está sendo analisada, ela está presente no indivíduo 4 e 5, ou seja, 2 filhos do casal 1 e 2. O casal 1 e 2 não tem a característica, mas os 3 filhos têm, ó, 7, 5 e 4. Os 3 filhos têm a característica que os pais não têm. O marido da mulher 5 não tem, mas a filha tem. A esposa do 4 não tem, e eles não têm filho, então a gente não pode falar sobre isso, certo? É importante vocês analisarem esse tipo de relação em um heredograma. É para isso que ele serve. A partir dessa análise é que a gente vai poder responder as perguntas que forem feitas na questão, beleza? Bom, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui vai servir para vocês começarem a compreender um pouquinho melhor quando a gente começar a trabalhar as questões. Biologia não é uma ciência exata, mas a genética é uma ciência que precisa de prática, precisa de treino. A gente agora, no próximo vídeo, eu vou fazer respondendo as 4 primeiras questões da lista de atividade que eu mandei para vocês começarem a entender como é que funciona essa questão da formação de gameta, dos cruzamentos, a interpretação de um heredograma. Diga-se de passagem, esse heredograma aqui é o heredograma da lista de vocês, né, que tá na lista de vocês. A gente vai entender isso tudo um pouquinho melhor nas atividades, certo? Um beijo de luz para vocês. Saudades da sala de aula, saudades de reclamar vocês que ficam dormindo jogando Free Fire, tá? Um beijo e fiquem em casa, queridos. Beijo, beijo, tchau, até breve.